Olá, Raízes e Horizontes, né? O nosso podcast aqui da Hassan, o episódio número 8 hoje, com a presença aqui do embaixador Firenze, Jair De Carli, né? Que viajou para a Itália representando a Hassan, representando o lançamento do empreendimento Firenze. E hoje vamos falar sobre o empreendimento, sobre as vendas do empreendimento, né? Então esse podcast vai ser muito focado as questões de venda mesmo, né? Teremos essa característica hoje. Então, quem gosta da questão de venda, quem gosta das questões de estratégias de venda, resultado, alto desempenho, está mais do que convidado aí a participar do nosso podcast de hoje. Seja bem-vindo, Jair De Carli, né? Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite aqui. aí, né? Principalmente do episódio de 8. 8 é um número que me traz muita prosperidade, muita essência naquilo, e principalmente porque é o mês que eu nasci. Então, nada acontece por acaso, nada acontece por acaso. Nascemos, né, no mês 8, né? Isso aí. 19 do 8 e 20 do 8. 20 do 8, né? Isso então, aí. tu só ficou um dia a mais na barriga da tua mãe. Dois leoninos aqui. Isso Né? aí. Muito bem, Jair. O que hoje, né, representante aí do, né, como embaixador Firenze aqui pela Hassan, me diz aí, como foi a viagem para ti? Eu lembro que um tempo atrás tu me falou, olha, eu tinha colocado como um dos objetivos conhecer a Itália. E como é que foi essa viagem para ti assim? Como é que ela surtiu na tua vida, né? Como é que foi o preparativo, a emoção, a realidade, que normalmente a gente tem a expectativa versus realidade. Então, vou abrir aqui para te falar como foi essa experiência, porque Hassan é uma experiência, né? Nós somos uma marca que ofertamos e vendemos experiências e proporcionamos experiências aos clientes e aos corretores e a todos os nossos parceiros, fornecedores, clientes, né? Funcionários e assim por diante. Então, fica à vontade para explanar aí como foi essa experiência de expectativa versus realidade como viagem da Itália. Depois nós vamos falar sobre vendas e tudo mais. Felipe, foi primeiramente uma alegria muito grande quando chegou para mim a notícia, né? Havia realmente comentado nesse tempo todo que a gente se conhece que um dos sonhos que estava lá no meu quadro dos sonhos era ir para a Itália, que é um sonho que eu tinha desde os meus 7 anos de idade, né? Então, nós tínhamos até marcado uma viagem em maio para Orlando, né? Com alguns amigos. Infelizmente não aconteceu a viagem, porque a esposa do amigo acabou adoecendo e não iria dar tempo dela se recuperar. Né? Na ocasião até a Cris ficou um pouco triste e tal, mas como eu digo que nada acontece por acaso, né? Quando eu recebi, 15 dias depois eu recebi a notícia, né, através de você aí, que estava prestes a realizar esse sonho. Né? Então, para mim foi uma alegria muito grande, porque eu tenho, né, meu tataravô é da Itália, né? Meu bisavô é da Itália. Então, quando eu recebi a notícia, foi uma alegria imensa. Por quê? Porque ali eu sabia que eu estaria indo, né, estava indo com 2 propósitos. Primeiro, realizando o meu sonho. Segundo, né, a convite de uma pessoa que eu considero muito você como, além de parceiro de negócio, mas também como amigo. Né? E terceiro, justamente pelo convite de uma incorporadora que é ícone na região, que é a Hassan. Né? Então, sabia que vindo daqui não seria nada além de uma experiência extraordinária, e foi realmente isso. Né? Foi uma experiência extraordinária estar em Firenze. E uma das questões também, antes de ir para lá, eu lembro que eu sempre entrava na loja da Hassan, olhava os quadros da Itália, de Roma, né? Da praça, né? Ali até mesmo da fonte Fontana de Trevi. E eu sempre olhava assim, nossa, meu sonho é estar lá. Um dia estar lá. E hoje eu entro na loja da Hassan e olho e digo assim, eu estive lá. Então isso é muito emocionante para mim, arrepia cada vez que eu falo e me emociono realmente, né? Porque a Itália tem muito disso, e falando da experiência da Itália é justamente isso, né? Não só da cidade diferente de Florença, mas a Itália como um todo, num contexto. Eu tinha uma visão antes de ir.
Aham. né? E quando eu fui agora, e posso dizer, não só como Jair, pessoa comum, mas o Jair como profissional, como corretor, né? Aconselho a quem não for ir para a Itália, Aham. porque eu fui com uma visão. Chegando lá, a gente viu toda aquela parte de arquitetura e tal, e começou a entender o que inspirou a Hassan de trazer esse empreendimento Firenze para cá, com todo o requinte, a sofisticação que lá tem, e começando a entender o que a Itália tem de melhor. E o que a Itália tem de melhor hoje? Além da essência italiana, além da cultura, mas uma coisa que todos nós temos, a história. Ah, sim. A história de cada um que está lá, de cada família, de cada italiano, de cada dedicação que cada um tem no seu trabalho, no seu dia a dia, né? No aconchego e no abraço que cada italiano nos dá, na receptividade de cada um do povo italiano. E aí você começa a ver as obras que lá estão, né? Que são ícones a nível mundial. Sim, sim. Então, vários artistas de renome, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, saíram de lá, né? Sim, sim. Ou seja, surtido da Itália. Então, realmente, é um povo que traz a história na essência. E o Firenze, ele justamente traz isso. E a gente começou a entender, né? Eu, como embaixador, quem estava junto ali, a Dani, enfim, começamos a entender o que trouxe para a Hassan, o que a Hassan trouxe, o que o Felipe trouxe de inspiração para o Firenze, né? E uma das questões que o Firenze tem muito, e talvez por isso é um sucesso que está sendo muito até agora, Felipe, nós estamos falando aí de maio para cá, Sim. né? Assim, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, nem bem 4 meses fechou da nossa vinda de lá, e 60% do empreendimento aí foi vendido, né? 60% é 60 unidades, um pouco É, mais, tá? isso. Então, se a gente for fazer uma conta simples, né? Mais de 10 imóveis médio a mês. Isso. Né? No mercado onde o nosso concorrente se chama taxa Selic, né? É bem desafiador, são números bem legais aí, mais de 150 milhões de VGV, né, em 4 meses, é bom. É É bom. bom, é bom. Né? Começa a ficar bom, né, Pedro? É bom, Começa a ficar bom é aí, bom começa a mesmo, ficar né? bom. Mas muito do sucesso, com certeza, de Firenze e da Hassan nesse empreendimento é o quê? É trazer a essência que a Itália tem, né? E fazer realmente assim. Hoje, se você me perguntar assim, o que mais te impactou, o que mais te fez com isso tudo, foi ser pertencente a todo esse contexto. E quando eu digo pertencente, é pertencente de ter ido, de saber hoje o que tem e o que Firenze traz da Itália, mas principalmente que o cliente que adquiriu e vai adquirir Firenze vai se sentir realmente pertencente a esse empreendimento. Ele vai ter uma história por trás desse empreendimento, ele vai criar, além de ter uma história por trás, ele vai criar a sua história, seja com a sua família, seja um pouco como investimento, Sim. mas ele vai saber que ele vai ter um pedacinho da Itália aqui em Gramado. Isso é verdade, né, Jay? Foi muito legal, foi um prazer enorme tê-lo junto nessa viagem, né? E foi, foi bem puxado, né? Não podemos negar que o preparo físico era essencial para conseguir aguentar, né, o tranco dessa viagem que foi desafiadora no sentido de querer fazer muito mais do que o tempo permitia, né? Verdade. Então, o objetivo era mostrarmos o máximo de lugares, de histórias, né? E de arquitetura, imersão, enfim, né? Toda aquela base necessária para você ser um sucesso, né? Exato. Fazer a forja que a gente chama, né? Então, estar preparado é fazer parte do processo, né? E não pular processo e ser posicionado, né? Lá, muito legal. E em que momento, assim, Jair, né? Nessa experiência de viagem, né? Você sentiu que se conectou ao Firenze, né? O empreendimento da Hassan. Em que momento o que foi o grande insight? Quando você pousou, quando você saiu de carro, quando você parou
no café, quando fez o primeiro a primeira transmissão, assim, ó, que momento assim, bah, agora realmente eu tô na Itália, né? Como é que se diz? Que momento a ficha caiu pra ti e tu diz, porra, agora sim eu estou na Itália, estou aqui para representar um empreendimento ímpar na cidade de Gramado, numa localização indiscutível, né? A melhor localização da cidade de Gramado hoje, Verdade. né? Está o empreendimento da Hassan chamado Firenze, né? Tem outros terrenos, tem, mas igual, com características de posição solar, características, como é que eu vou dizer, que me fugiu a palavra aqui agora, características, É a natureza, natureza, a posição e tudo mais, é bem difícil você encontrar um concorrente em relação a isso. Verdade. Assim, eu acho que o ápice maior, além de ter descido no aeroporto, né, em Roma, mas foi quando nós chegamos e eu comi a primeira carbonara em Verona de frente, né, para a praça, ali na praça onde nós estávamos. Ali na arena, né? Na frente da arena, e ali eu comi a melhor carbonara do mundo, na minha opinião. Porque uma das coisas que eu fiz em Roma também, na Itália como um todo, né, em Firenze, enfim, foi o quê? É a saga das carbonaras. Né? Então, eu provei 7 carbonaras nos dias que nós estávamos lá, então eu fiz a seleção. E a primeira realmente foi de Verona. Quando nós estávamos almoçando na praça em Verona, ali em frente à arena, eu disse, nossa, agora estou realmente na Itália. E aí eu tive a sensação, assim, que impactou e eu trouxe de lá a memória para o Boulevard que o Firenze vai ter, né? E eu disse, nossa, caramba, isso aqui vai ter lá, vai ter muita gente tendo essa experiência que nós estamos tendo aqui em Gramado, realmente levando um pedacinho da Itália. E ali começou a dar o primeiro insight. Sim. Caramba, olha só, buscar tudo que nós estamos vivenciando aqui e levar para Gramado, isso é um diferencial que a Hassan tem com ela, o Felipe traz em todas as viagens, que é o quê? Que eu sempre falo, é um pedacinho de cada lugar que se visita e traz e faz com que o cliente tenha essa experiência. E além do cliente que adquire a Hassan ter essa experiência, muitos clientes Hassan adquirem os produtos para locação. Sim. E automaticamente isso estende também essa experiência única para os seus hóspedes. Isso é verdade. Né? Depois eles viram nossos clientes também, e depois viram também clientes. Né? Então, assim, é realmente uma engrenagem que está ligada uma coisa a outra. Então, ali foi um dos momentos maiores, assim, que eu tive a sensação, estou na Itália. Estou na Itália, estou vivenciando isso aqui, e a gente se beliscava, né? Aquela coisa, tudo, nossa, eu estou vivendo realmente uma realidade, o sonho se transformando em realidade. Isso foi muito bom. Muito que legal. E tirando os beliscão que tu levava da Tondim, né? E os apertos na mão, porque nós andávamos dentro da velocidade italiana, né? Que para Tondim era muito rápido. Exato, né? Então, assim, tanto no carro na velocidade, né, Felipe, quanto no andar nas ruas também, porque nós fizemos lá, depois um cálculo final lá, deu mais de 28 quilômetros de caminhada. Então, realmente foi muito intenso. Quando eu vejo assim que nós chegamos no Hilton em Roma 3 horas da manhã e saímos às 6h15, então ali deu para ver realmente que a coisa estava realmente pegada, mas assim, foi muito rápido, mas foi uma experiência única, né? E para chancelar realmente a questão de que estou voltando o mais rápido possível. Para lá. Vamos lá, o Papa foi anunciado quando estávamos em Roma, né? Então, fomos lá para definir. Nós ainda brincávamos na viagem, viemos aqui definir quem vai ser o Papa, né? Vai ser o Papa. E nós fizemos o vídeo em frente, né? Ainda tive um dos
um dos sonhos também que eu realizei, e aí estendendo, né, Felipe, que eu digo assim que quando a gente serve como alavanca aí para as pessoas realizarem o sonho, e você serviu como minha alavanca, eu automaticamente servi como alavanca da minha mãe que tinha o sonho de estar em Roma, não pôde ainda, mas eu fiz um vídeo para ela na frente, né, da Basílica e bem demonstrando onde é que iria sair anunciado o novo Papa, né? E isso era o que em torno mais ou menos de 2 horas da manhã e às 8h15 foi anunciado o novo Papa. Então isso são histórias que a gente começa, né, no acervo familiar e da nossa vida no dia a dia. E o que isso traz? O que a Itália tem de melhor, que é a questão da história, e automaticamente Firenze vem com essa pegada forte. Todos os empreendimentos da Hassan têm essas características, né? De contar uma história, de trazer uma experiência, né? E a primeira vez que eu fui, né, lá em 2014, o que me chamou bastante atenção foi o seguinte, né? Eu sentei num restaurante e o cara começou a me explicar, o garçom começou a me explicar o prato. E na época o meu italiano era bem precário, não significa que hoje ele é bom, né? Mas eu me comunico super bem. Eu comecei a juntar as palavras, né, que ele falava e tudo mais, e ele me explicando que o tempero, né, que era utilizado naquele prato, que por sinal eu errei na escolha, né? Eu comi um bife de cavalo mesmo, né? Que lá eles têm a tradição de ter o animal, cavalo também é servido em alguns pratos, né? E que vinha um tempero, né? Que era a tantos metros de altitude, né? Que era feito todo aquele preparo para aquele prato, para aqueles temperos e tudo mais. E aquilo me marcou, né? Me marcou toda a história que ele contou para vender algo que aqui no Brasil, culturalmente, a gente não tem o costume de consumir carne de cavalo, né? E ele me vendeu aquilo como se fosse algo muito extraordinário. E para eles é extraordinário, né? Tá na cultura deles. Então aquilo me chamou a atenção e eu disse: espera aí, né? É nisso que a gente tem que se pegar. Aquilo que tem essência, aquilo que tem história, aquilo que existe um porquê. Né? Nós não podemos vir a vida, né? Estarmos apenas amassando a grama, que a gente fala, né? Só deixa a vida me levar. A gente tem que temos que ter os nossos propósitos, temos que ter a nossa história, temos que deixar forjado o nosso caminho, né? Então foi algo que eu trouxe para a Hassan e trouxe para todos os empreendimentos, os móveis, todas as linhas que a gente cria, né? Essa história, essa essência. E quando decidimos fazer a estratégia de marketing do Firenze, né? Uma das coisas que eu trouxe à mesa, e realmente essa foi ideia minha, eu não estou me apropriando da ideia de ninguém, é ter mais pessoas, né, disseminando essa experiência, disseminando essa sensação, disseminando essa vivência, né, de ter algo com história, ter algo que já foi testado muito, algo que já erraram, já acertaram, já erraram de novo, né, e já acertaram novamente, também aqui na nossa região, né, tornando o quê? Tornando os empreendimentos, os produtos com uma essência, né? Com algo que com certeza vai dar certo. Né? Então, quando nós lançamos nossos empreendimentos, nós não temos dúvida nenhuma, Jair, que vai ser sucesso. Por quê? Porque nós já vimos que foi testado de uma forma, já foi testado de outra, conhecemos a história certa, a história errada, a história que funciona, a história que não funciona, e a gente decide qual que a gente quer apresentar. Né? Então é muito legal isso, e a gente faz desde sempre isso, né? Aqui na Hassan, já vai para 10 anos que a gente faz isso, e foi nos últimos 10 anos que a Hassan decolou, se tornando uma das principais empresas da região e do país, né? Exatamente por termos a opção de mostrar, de botar no cliente para ter a experiência, o corretor ter a experiência, ter as vivências, ter esses valores. Né? Então, só fiz esse adendo aqui, porque eu sou um entusiasta, né, da Europa, né? Por mais que
nós brasileiros temos características mais americanizadas, né? Os Estados Unidos é algo que chama bastante atenção de nós brasileiros, mas eu, em específico, talvez pela minha origem e tal, eu tenho características mais europeias e asiáticas, né? Porque eu entendo que em toda a história se teve mais vivências, né? Então, é algo Pegando nesse um gancho, sentido. né, Felipe, assim, do que tu falou, e um grande diferencial que eu vejo da Hassan, e por isso que eu me orgulho muito de oferecer produtos da Hassan, é o quê? É justamente a essência que se busca e coisa que nem todos os incorporadores, muito raros, e a Hassan tem o seu diferencial por isso, é o quê? É trazer essa essência lá de fora, mas principalmente, coisas que às vezes o cliente não consegue enxergar no primeiro momento, Felipe. É o quê? É o investimento que tu faz nos teus empreendimentos, e esse é o diferencial que vai se criar toda aquela história o mais próximo da realidade. E o Firenze justamente, ele está trazendo justamente essa pegada, né? Uhum. De você o quê? De você trazer, por exemplo, um dos exemplos, o Boulevard de Verona, mesmo de Firenze, né, ali, e fazer com que as pessoas tenham essa experiência, mesmo quem esteja passando, indo para o Lago Negro, que Uhum. está colado ali, né? E é um dos diferenciais do Firenze, 100 metros do Lago Negro. Mesmo quem está ali provando de uma bela carbonara, por exemplo, no Sim. Boulevard, que vai ter restaurantes Teremos italianos alguns. ali, Isso aí. entende? Então, assim, toda a pegada italiana vai criar essa experiência aonde a pessoa, daqui a um pouco, ela não vai precisar ter uma experiência de ir para a Itália para vivenciar isso. Ela vem até Gramado, se hospedando daqui a um pouco no apartamento de quem adquiriu, ou mesmo quem adquiriu tendo essa experiência ali, né? E isso é um dos fatores hoje que eu vejo muito na questão do Firenze, que agrega valor ao produto. E isso Sim. muita ração, você, como empreendedor, como visionário que você é, você traz muito isso para que as pessoas tenham e não adquiram somente, eu digo assim, produtos da ração, o cliente não está comprando apenas um apartamento, ele está comprando adquirindo um empreendimento. E isso agrega valor, porque no empreendimento ele tem uma história, ele tem uma cultura diferente e ele tem experiências diferentes. E hoje todo mundo paga por uma experiência diferente, né? A pessoa vai andar de balonismo e quer ter uma experiência diferente. Ela vai saltar de paraquedas, ela quer ter uma experiência diferente, né? Ela vai locar um apartamento em Gramado, ela quer ter uma experiência diferente. Sim. E no Firenze ela vai ter isso. E só que para ter isso, você precisa fazer o diferente. Você E a está ração preparado, faz né? esse diferencial, né? E aí por isso que agrega muito mais valor ao produto do que preço. Porque existe uma diferença muito grande entre você falar no preço e você falar no valor. Sim, Jair. Nós nunca olhamos para o custo para desenvolvimento de produto, né? Então a Hassan nunca olhou para o custo, a gente sempre desenvolveu o produto, né? E uma das coisas que eu bato na tecla e que é muito difícil de se falar, porque normalmente é algo que fica obscuro, né? Uma empresa precisa ter lucro, né? Então ninguém faz nada de graça, né? Então tem que ter a lucratividade para aquele desenvolvimento, aquele produto, aquilo que é diferenciado, né? Exato. Então, a gente nunca focou no custo, sempre na entrega do produto. Então, quando desenvolvemos o produto, quando ele aparece para o mercado, tem muito desenvolvimento por trás, tem muita história, tem muita discussão, tem muitas noites de sono perdida para chegar ao melhor conceito, à melhor condição e assim por diante, né? Então, é por essa pegada aí. Legal. E me diz, Jair, né? Qual o sentimento você gostaria que cada cliente tivesse ao conhecer o Firenze? Porque uma coisa é um cliente que quer comprar o nosso empreendimento, né? E que sentimento ele tem que ter? O que ele tem que sentir para fazer? Óbvio, ele sentir o bolso cheio, né? Vamos lá, que sentimento ele tem que ter aí para poder, Exato. na tua opinião, o Firenze, levar a adquirir uma unidade no Firenze?
É muito a questão do sentimento de pertencer realmente ao empreendimento, Felipe. Uhum. Né? Por mais que ele vai estar fazendo um investimento, o investimento vai agregar valor e isso cabe a nós como corretores, e aí eu falo em nome de todos os colegas corretores, é fazer com que o cliente perceba, né, o valor que ele vai ter agregado, né, adquirindo o Firenze, independente se for para uso próprio, se for para investimento, se for para aluguel por temporada ou aluguel anual, enfim, mas ele se sentir pertencente a todo o conjunto, a todo o contexto. E de novo eu ressalvo, o Firenze ele não é apenas um simples residencial aonde o cliente vai estar adquirindo um apartamento, não, ele vai estar adquirindo um empreendimento, aonde existe uma das questões que me chama muita atenção no Firenze, além da localização, que é ímpar, é você conseguir retratar um mini Lago Negro dentro dele, cara. Isso é algo, assim, fantástico, né? Então, é assim, o cliente que vir realmente é se sentir pertencente à questão de estar ali num residencial diferenciado na cidade, Único. num ponto único, exclusivo, num dos pontos mais altos da cidade, aonde existe também uma história do terreno, né, Felipe? Sim, sim. Então, de uma das famílias mais renomadas da região também aí. Então, isso tudo soma, né, ao quê? Ao produto final que ele está adquirindo. Sim. Então, aonde ele consegue perceber isso, e por isso que eu falo, nós corretores temos, né, o dever de fazer com que o cliente consiga enxergar esse valor agregado ao produto. E o Firenze realmente é um produto diferenciado. Sim, sem dúvida. Pertencente. E Jair, como foi compartilhar com os colegas corretores, né, essa experiência? Eles sentiam vontade de te perguntar ou sentiam receio de te perguntar ou ciúmes de tu ter tido a oportunidade, enfim. Como é que foi isso? Como é que foi a relação com os demais corretores do mercado? Porque sabemos que hoje Gramado e Canela oferece um evento no mínimo por semana. Somos mais de 200 incorporadoras aqui na região, né? Eventos de lançamento, eventos de promoções, eventos de metas batidas e tudo mais. Como é que foi esses assuntos aí se tratando com os colegas corretores? Assuntos foram do mais variados, né, Felipe? Desde aqueles que não perguntaram direto, mas perguntaram através de outro e acaba chegando na gente, né? Mas por que foi o Jair escolhido? Por que não foi fulano, ciclano, que daqui a um pouco teve o maior número de VGV dentro da incorporadora? Né? E um ou outro que me perguntou diretamente, eu disse, olha, isso foi uma questão de escolha do Felipe. Existe um porquê disso. Agora, uma coisa que eu posso dizer é o seguinte, quando você acredita num produto e leva ele adiante, isso faz com que também alguém está sempre olhando. E talvez esse alguém foi o Felipe. E por muitas vezes, eu ofereço sempre os produtos da Hassan para os meus clientes. Levo os clientes até a loja, levo os clientes até o terreno. Então, existe uma história por trás disso. Né? E o mais legal também, assim, que pode ser um lado, assim, de tipo assim, de brincadeira, mas ao mesmo tempo também de autoridade, em muitos lugares que eu chego hoje me chamam de embaixador. Não sou o Gustavo Lima, mas sou embaixador também. Não sou o Gustavo Lima, mas virei embaixador também. Então, por onde eu passo, tá chegando o embaixador aí, tá chegando o embaixador aí. Ficou marcado. Tem um ar de brincadeira, a gente sabe, né, que pode ter um ar de brincadeira, mas ao mesmo tempo, né, é bom. Tem um sentido de autoridade, né? Tem um sentido de autoridade. E também uma das questões muito que o pessoal fala para mim, só Jair, tu é merecedor porque, assim, talvez não foi pelo maior número de VGV que o Felipe escolheu, mas foi pela seriedade de que você consegue retratar a cara da Hassan. Né? Ou seja, o ar de seriedade, a ética, a postura profissional, muito é o quê? Sendo congruente com o que a Hassan tem de princípios e valores. Sim, né? sim.
Então, teve muitas pessoas que chegaram e conseguiram me dar esse feedback também, assim, né, mais positivo, né? Entendi. Mas o burburinho sempre tem. O burburinho sempre tem. E tu conseguiu compartilhar ajudar a Hassan a disseminar, né, esse mundo de experiências, esse futuro do mercado imobiliário, futuro que já é realidade? Muito, Felipe. Conseguiu fazer o teu trabalho de embaixador? Na questão assim... Além de tomar cachaça, que É, diz o Gustavo Lima. exatamente. O meu trabalho como embaixador, assim como o da Dani também, é o quê? Realmente é falar, é divulgar a questão do Firenze e não é que nem os outros assim, encher linguiça aqui, não, o empreendimento ele é diferenciado mesmo e muitos perguntavam para mim com medo, até receio, será que ele vai entregar o jogo, não vai entregar o jogo? Jair, o que eu preciso para conseguir vender mais Firenze? Eu disse, tu entender a história aprofundada mais da Itália, tu ter essência. E aí, um pouco do que eu falei já aqui, eu falava realmente pro pessoal, ó, busca o que tem de história. Tua família tem história, você tem origem italiana e alemã? Tem, ó, eu tenho origem italiana. Então, busca na tua história, fala com essência. Porque o cliente que chegar na tua frente para negociar um Firenze, ou se você for apresentar um Firenze, ele tem uma história por trás dele. E a história, às vezes, é uma cultura italiana, é uma cultura alemã, mas é uma história. Então, assim, as pessoas são apegadas à história. E muitas vezes, o sucesso da Hassan, da venda de produtos, assim como foi no Vêneto, assim como foi no Viveiro, assim como foi no Bellagio, no Ravenna, no Vista do Vale. Foi no Vista do Vale, é o quê? É justamente trazer a essência da família, a história, que quando o cliente chega aqui e senta na mesa, ele consegue se identificar com isso, né? Mesmo no inconsciente dele. Ele diz assim, nossa, eu quero isso para mim. Né? E aí vem daquela questão que eu falei de se sentir pertencente. Sim. Eu mereço estar ali, eu trabalho para isso, né? E eu quero isso para mim, para minha família. Anos atrás, eu não lembro se faz 4 anos ou 5, eu lembro que tinha uns jargões no mercado. Só leva lá o cliente lá na Hassan que o Felipe fecha o negócio, né? Já teve várias vezes. E eu, na verdade, nunca fechei nenhum negócio, né? Eu só contava uma historinha de verdade, de realidade, né? E gerava uma expectativa, uma afinidade. Dessa forma que se vira negócios. Não é oferecendo metro quadrado, preço, condição. Não. Isso é você falar em preço. É o pertencimento àquilo. Né? Então, você tornar o cliente pertencente àquele ecossistema, vamos dizer, pertencente àquela turma, né? Àquela tribo, né? Onde que se geram os negócios. Né? Então, é mais ou menos nessa pegada. Mas vamos lá. Né? O nosso podcast está bom demais aqui, tá bom. E o tempo está passando e ainda estamos com um monte de assuntos aqui. Né? Seguindo, na tua visão, qual o impacto o Firenze pode gerar no mercado imobiliário na Serra Gaúcha? Antes de tu responder, uma das coisas que eu observei é que as demais incorporadoras também estão parcelando em 100 vezes. Né? A Hassan, lá em 2018, quando lançou o Viveiro, foi uma das primeiras incorporadoras a lançar em 60 vezes. Antes era no máximo 48. Né? Depois evoluímos aí para 72, né? E lançamos o Firenze em 100 vezes, fazendo com que o mercado como um todo também ofertasse produtos em 100 vezes. Né? E óbvio que a Hassan vende em 120 vezes o chave na mão, né? Então, hoje nós ofertamos o Firenze e os demais produtos que a gente tem na prateleira em 10 anos aí, né? O chave na mão. Então, o cliente compra a televisão em 10 anos para pagar, compra o ar-condicionado em 10 anos para pagar, compra o imóvel em 10 anos para pagar, o sofá, né? A geladeira e assim por diante. Né? Me explica aí, como foi, na tua visão? Felipe, assim, de novo, né? A Hassan arrancando na frente, saiu na frente com essa questão e por isso que um dos fatores do sucesso de vendas é justamente a condição de pagamento ser bem flexível. Né? Hoje nós estamos falando aí o Firenze em 100 vezes que o cliente pode fazer direto, sem entrada. Né?
INCC da primeira até a última parcela. Me corri se alguma coisa mudou no meio do caminho aí, mas até o ponto que eu... Melhorou para 120. Exato, melhorou para 120, né? E ainda mais a possibilidade de você que já adquiriu ou vai adquirir o Firenze ainda, de receber ele imobiliado. A maior parte das vendas Dado foi. na mão. Acho que 80% das vendas feitas até agora foi chave na mão. Né? Os clientes têm optado pela solução. O cliente que busca o Firenze, ele busca uma solução, ele busca uma experiência completa. Exato. Né? É como você fazer uma viagem, não tomar o melhor vinho e comer o melhor prato. Né? Então você vai ficar sempre com aquela pulga atrás da orelha. E o cliente que já pertence a essa tribo Firenze, que pertence a esse grupo Hassan de produto, né? Ele quer ter essa sensação, essa experiência de ter um produto completo. Né? E nos chamou muita atenção o grande percentual de vendas chave na mão. Né? Então... Isso porque, né, Felipe? Porque hoje a Hassan ela já vem de um bom tempo e por isso que a gente gosta de oferecer, eu gosto de oferecer muitos produtos da Hassan, porque a Hassan dá solução para o cliente. Hoje o cliente não tem mais tempo para estar batendo cabeça atrás de um arquiteto, de um projetista, enfim, para conseguir montar e vai e faz. A Hassan faz tudo isso. Exato. Hoje ela aproxima o cliente, quiser sentar online, se faz todo o projeto, se desenha, né? O cliente, às vezes, se ele quiser, ele consegue vir até a loja, né? Mas hoje a Hassan oferece justamente solução. E é o que o nosso cliente quer hoje, é o que nós queremos como cliente também, é a solução. Quanto mais solução a gente apresentar para o cliente, mais a chance da gente fechar negócio. Isso então, você imagina, por exemplo, um empreendimento que tem uma localização diferenciada, que tem toda uma infraestrutura de lazer, que tem toda a pegada inspirada na Itália, né, fazendo tudo o empreendimento para cada adquirente que vir adquirir ali o próprio Firenze, né? E mais ainda, né? Com a condição de pagamento facilitada, em 100 vezes, que é o que levou também uma coisa que eu digo, né? Aquilo que se fez e deu certo, vai se copiar no momento. Vai se copiar no momento. Se eu montar uma barrinha, uma casinha de cachorro-quente aqui e deu certo, começou a dar movimento, é certo que em 15 dias, um mês, do outro lado da rua vai ter. Se não, passos depois de mim vai ter. Então, assim, tudo que se deu certo vai ser copiado, né? Então, assim, o Firenze, ele tem só que é uma pegada diferente. É uma pegada diferente, tem que ter o entendimento, é um empreendimento que, imagina, ele está trazendo toda uma tecnologia de fora, né? Que é um sistema de desumidificação. Hoje na Itália, pelo menos todos os lugares que eu fui lá, principalmente os banheiros, a gente não vê janelas nos banheiros. Não tem. E eu fiquei me perguntando, e aí vem antes, quando você perguntou, né? Uma das coisas que chamou a atenção na Itália, uma das coisas foi isso, e daí eu comecei a entender a pegada do que você iria estar trazendo, né, Felipe, pro Firenze, e o Firenze vai ter todo esse sistema. Sim. E isso agrega valor ao produto, porque isso gera um custo alto para a incorporadora. Piso aquecido, elétrico, né? Então, toda a tecnologia, né, atual do mercado, né, sendo empregada nesse empreendimento. Então, é o creme de la creme, vamos dizer, que se pode construir hoje no Brasil dentro das normas, né, de Gramado, né, nas normas arquitetônicas. E, de novo, né, Felipe, buscando mais uma solução para o cliente, porque o que acontece? Muitos residenciais hoje em Gramado, Canela, enfim, na Serra, aqui nós temos um clima onde a umidade relativa do ar ele é diferente de outras regiões do Brasil. Então, a tendência de criada com um pouco um mofo, uma umidade dentro do ambiente é muito grande. E aonde você traz uma solução dessa para o cliente, nossa, a durabilidade do imóvel e dos móveis que ali dentro estão, que é o patrimônio dele, a durabilidade é muito mais. Exatamente. Né? Pouco uso, né? Os nossos clientes usam muito pouco seus imóveis, né? Muitos deles usam uma semana por ano. Então, a maior parte desses imóveis ficam fechados. E o nosso maior desafio era esse, né? É que os clientes tenham o cheiro de novo daqui 5 anos, 10 anos, depois de ter recebido o seu imóvel, né? Então, e nós já tínhamos contato com essas tecnologias há muitos anos atrás, e hoje o Firenze
possibilitou, né, aplicarmos elas, né? Felipe, vocês vão usar em todos os empreendimentos? Não será em todos, né? Será em alguns que sejam possíveis a viabilidade financeira, né, dos mesmos, né? Que envolve localização, envolve valor agregado, Exato. arquitetura, público-alvo e assim por diante. Eu digo assim que esse é um dos diferenciais que a gente tem que pontuar, Felipe, porque é a mesma coisa que você compra hoje um carro zero, né? Eu lembro assim, agora eu me lembrei daquelas pessoas que compram carro zero e deixam o plástico no banco por um bom tempo para ter aquele cheirinho de novo ainda, né? O Exatamente. Ferenzi vai ser assim, você vai deixar, o cliente vai deixar fechado ali 6 meses, 3 meses, 6 meses, um ano, ele vai voltar, vai estar com aquele cheirinho de novo dentro do apartamento, então isso agrega muito valor, principalmente no valor de revenda depois, né, Sim, Felipe? sim, sim, Que sim. você vai estar vendendo um apartamento, seja ele com 3, 4, 5, 6, 10 anos de uso, mas como se ele tivesse sido entregue ontem. Né? Isso aí. Será que, Jair, será que é esse o motivo pelo qual a gente se atreve a afirmar que o Firenze, entre o dia do seu lançamento, 20 de maio, né, até a sua entrega efetiva, nós teremos 100% de valorização? Com certeza. Mas o Firenze não é caro? Não, o que é o caro, na verdade, Felipe, dentro de tudo que a gente agrega valor? Né? Eu sempre digo assim, você pagar 500 mil no apartamento, ele pode se tornar caro se ele começa a blorear, se ele está num prédio mais antigo, se ele está numa localização que não é boa, se ele não agrega uma infraestrutura, se você não consegue locar ele bem, ele vai ficar mais caro do que você investir 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões em outro imóvel que vai te trazer muito mais valor, vai te trazer uma valorização melhor, né? Que hoje nós estamos falando na Serra aqui por baixo, 18, 20% ao ano. Né? Mas para todos os produtos? Não, tem produtos diferenciados. O Firenze é um deles, né? Por quê? Porque ele agrega valor em localização, agrega valor ao produto, agrega valor à própria arquitetura, toda a infraestrutura que ele vai estar oferecendo, né? A tudo isso que nós já falamos aqui. Então, isso é agregar valor, porque se eu olhar só o preço, aí. É que daí o preço vai para o metro quadrado, É, comparado a o quê? Né? exato. Comparado ao quê? Né? O que, que tem ao mesmo nível? Pode ter nível superior, sim, né? Uhum. Igual não tem, e pode ter nível inferior. Talvez um dos grandes diferenciais, já que estamos falando do mercado imobiliário e mais especificamente do produto Firenze, para mim ter sucesso de venda no mesmo, é ofertar o produto certo para o cliente certo. Né? Exato. Produz E às o vezes o certo. cliente certo, ele não sabe que ele pode ter aquele produto. O que, que é ter aquele produto? É ter acesso àquela localização, àquela arquitetura, aquele acabamento, né? Toda a história que foi criada, que foi pensada para ser desenvolvida, né? Então, talvez venha aí uma grande dica, né? Aí para quem quer ter sucesso de vendas no restante das unidades do Firenze e no próximo lançamento do Firenze, que é ainda temos a segunda fase do É a Firenze, né? segunda fase ainda, né, Felipe? Tem a segunda fase, mais duas torres, né? Que, querendo ou não, a quadra toda é da Hassan, né? A Hassan comprou a quadra toda e partiu para fazer faseado. Outro grande diferencial, né? Outro Exatamente. grande diferencial. Então você não vai ter vizinhos, né? Você vai ter uma quadra toda de 20 mil metros aproximadamente, com 5 torres, né? Não é um prédio do lado do outro. Tem várias coisas que agregam valor e para se ter essa valorização, né? Verdade. E Felipe, assim, quando nós falamos na questão de agregar valor, né, me remeteu aqui a questão do, quando a gente fala de alto padrão, né, Uhum. tem regiões no Brasil que o alto padrão, ele é entregue de uma forma que aí você fica imaginando, espera aí um pouquinho, na minha região, um apartamento hoje comprado da Hassan, ela é entregue com um piso aquecido, ela vai ser entregue com rodapé, ela vai ter ser entregue com um negócio de rebaixa em gesso, ela vai ser entregue com abertura de PVC com vidro duplo, né? Uma série de fatores. Aí eu vou para São Paulo, vejo um Alto padrão. belíssimo empreendimento na Faria Lima, né? Que a gente sabe que é um dos ícones hoje, né, financeiros do mercado aí no Brasil, é o batimento cardíaco no Brasil. E aí vou num decorado excelente, magnífico decorado, muito bonito. Porém, pergunto,
ele é entregue como? Sem rodapé, No contrapiso, no contrapiso. no contrapiso. Aí a argumentação que o pessoal tem, que não deixa de estar um pouco certo, mas Tá. comparado de novo à nossa região. Ah, não, nós não colocamos o porcelanato, não colocamos o vinílico, porque tem diferentes cores, daí o cliente escolhe a cor que ele quer, e aí a gente agrega valor num chaves na mão. Mas isso é cobrado do cliente? Claro, é cobrado do cliente. E aí você vai ver quanto é que é o metro quadrado. Aí avaliando em metro quadrado, quando você olha preço. Aham, 32 mil, 36 mil metro quadrado. sim. Aí eu disse, nosso produto é barato. Pelo que É barato. oferecemos, eu sou um grande Pelo que se defensor, oferece, né? é barato. Eu sou um grande defensor de Gramado e região Canela e tal, né? Cara, a gente doa os nossos imóveis. Nossos imóveis são extremamente baratos por tudo que oferecemos. A arquitetura com revestimento, com elementos triple A, vamos dizer assim. Nós usamos madeira, nós utilizamos telhados, nós fizemos aquilo que há de mais caro no mercado, no quesito acabamentos. Nós temos a limitação de altura, a limitação de ocupação de área de terreno, e nós vendemos imóveis aí, né, por um preço muito, 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 muito barato, né? Como é que a gente vai mudar essa cultura de vender barato? Trazendo a essência e mostrando todo o valor agregado para esse produto. Exato. Né? Então, o que é o valor agregado? É o acabamento, é a localização, é a marca, os diferenciais, né? E é a experiência, principalmente, que você oferece, né, para esse cliente, para essa região aqui. Nós temos os melhores restaurantes, somos uma cidade extremamente segura, temos belezas naturais, estamos localizados numa região que neva. Neva, exato. Né? E possuímos um parque que neva o ano inteiro ainda, né? Podemos falar Temos assim. investidores do Brasil e fora do Brasil que investem em parques aqui. Imagina você investir num parque com mais de 35 milhões de investimento num parque, no aquário, né? Que vai ser o maior aquário, está vindo para Gramado também, investindo milhões. E aí eu analiso, né, Felipe? Será que esses investidores ou empresários que estão aportando o dinheiro deles, será que eles não fizeram um estudo real da região já há muito tempo para ver se realmente vale a pena? E aí eu sempre falo para o cliente, se um investidor desse, um empresário, investe 35 milhões, 18 milhões, 15 milhões para um parque, você acredita que não, ele acha que não vai ter retorno? Vai. O próprio Clube Med é exemplo disso, né? Exato. Então, é o primeiro lugar fora do Brasil. Não, temos na Bahia também. Isso. Primeiro fora no Brasil, no caso, é o Kempinski, né? A rede Kempinski. Então tem várias redes, a NBA, várias redes investindo muito forte na nossa região. Então, quem não fez o investimento ainda no mercado imobiliário, se prepara para pagar dobrado daqui uns 2 anos, porque os imóveis vão decolar, e eu não tenho dúvida disso, né? O nosso país é um país rico, um país onde falta tudo para ser feito ainda, né? Tem muita coisa para fazer, e a nossa região em específico, né, é uma região que o mundo inteiro vem visitar, o mundo inteiro nos enxerga. Então, onde que o mundo inteiro enxerga, com certeza eles terão vontade de vir aqui. Muito bem. Vamos lá, Jairzão, indo para a parte final. Vamos lá. Quero fazer umas perguntas rápidas com uma resposta extremamente direta. Vamos lá. Qual é o seu propósito? Tornar sonhos realidade. Dos clientes e o meu. Uma lembrança marcante da viagem de Firenze. Panzano, na Toscana. Fez lembrar muito meus ancestrais. Panzano é minha cidade de origem, tá? Para quem não sabe, eu sou de Panzano. Vamos lá. O espaço preferido do empreendimento do Firenze. Onde que tu acha assim, esse lugar aqui é top? Posso falar 2? Não, 1. Boulevard. O Boulevard. Tu tá pensando a memória afetiva de Verona, né? E o segundo qual que seria?
no entorno do mini Lago Negro que vai ter. Ficou muito legal. Aqueles espaços ali de convivência ficaram muito legal. Bem amplos, né? Então ficou muito legal. Vamos lá. Um aprendizado que você trouxe da Itália. Aqui tu teria 1000, né? Mas vamos lá, Mas a essência do que a cultura italiana tem, como outras culturas, mas a história, Felipe. A história. Jamais esqueça da sua história. Porque é a sua história que vai fazer a pessoa que você é hoje. Moldando-se, sim, mas jamais esqueça da sua história, da sua essência. Legal. Se você pudesse resumir o Firenze, o empreendimento Firenze, em uma palavra, qual seria? Inspirador. Sem dúvidas, né? Inspirador. Inspirador. Muito bem, Jair. Uma mensagem final aí, né, para os nossos ouvintes aqui, os nossos as pessoas que assistem nosso podcast, as pessoas que nos ouvem no Spotify. Que mensagem tu deixaria a respeito da tua experiência italiana e também da tua experiência como embaixador do Firenze, empreendimento aqui de Gramado? Uma experiência, vamos dizer assim, né, Felipe, jamais vivida, né? E sou muito grato por essa experiência. Que cada cliente, cada pessoa que está nos assistindo, que se permita vivenciar também essa experiência ou na Itália ou venha, né, para o Firenze, quando estiver pronto, ou mesmo adquira o Firenze na condição muito boa que ele está, em 100 vezes. Você pode mobiliar ele também, parcelar em 120 vezes direta. Não quer tirar teus 2 milhões, 1,5 milhão do banco, não tem problema. Você faz um investimento, deixa o seu investimento lá rendendo, pega-se um pouquinho daquilo ali, investe no Firenze, você vai ter um imóvel com alta qualidade, alto poder de valorização, né? E ainda assim o teu dinheiro rendendo, que a parcela que está rendendo lá, você paga a parcela do Firenze, né? Essa então, foi a nossa estratégia, essa é a mais pura verdade. É verdade. Quando lançamos essa tabela em 100, 120 vezes, foi o que imaginamos, né? Foi o que imaginamos, não, foi onde concluímos, né? Onde que o valor é equivalente ao imóvel, você deixa investido, o resultado disso paga a parcela do empreendimento. Então você tem 2 ativos, né? Isso aí. Você tem o ativo do seu recurso e o ativo do seu imóvel ao mesmo tempo. Literalmente agradando gregos e troianos, né? Isso aí. Né? Permite-se isso. Isso aí. Este é o caminho. Muito bem. Muito obrigado por esse bate-papo, Jair. Muito obrigado por compartilhar essa experiência Firenze com os ouvintes e com as pessoas que estão assistindo, né? E até uma próxima vez, né? Considerações finais. Gostaria... Considerações finais, né, Felipe? Mais uma vez agradecer, né, o podcast que tá bombando aí em todas as redes sociais, né? Já é sucesso, vai se tornar muito sucesso. Raízes e Horizontes, então me sinto muito honrado. E Firenze, inspirado na Itália, pensado para você. Hassan Group, o futuro é agora. muito obrigado a todos, né? Então, Raízes e Horizontes, né? Onde a arquitetura, a cidade e as pessoas se encontram e se comunicam. Sigam-nos no LinkedIn, né? No Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Muito obrigado a todos, né? Vou deixar aqui um presentinho, né, para o nosso amigo Jair De Carli, nosso embaixador Firenze. Aí. Obrigado, Felipe. Obrigado. Capaz. Merece, que nem diz os meus amigos lá de Pelotas. Isso aí. Né? Muito obrigado. Até o próximo episódio.